Pare. O que está diante de você agora não é comum. Há algo que aconteceu com você e você ainda não encontrou palavras para nomear. Você tem carregado uma pergunta em silêncio, uma inquietação que ninguém ao seu redor percebeu, porque por fora você continua forte, continua presente, continua cumprindo o que precisa cumprir. Mas por dentro existe uma parte sua que já não responde do mesmo jeito às coisas antigas. Você pode ter sentido que está avançando, e ainda assim há uma porta que não se abre. Você pode ter orado, insistido, esperado, e mesmo assim o peso continua voltando para o mesmo ponto. Eu vim aqui para lhe dizer que há uma razão, e até o fim desta mensagem você vai reconhecer o que está acontecendo, vai entender o padrão que tem se repetido e vai ouvir uma declaração que não veio para enfeitar sua noite, veio para selar o que já está sendo revelado em você. Fique comigo, porque esta mensagem não é genérica. Ela fala com precisão sobre aquilo que você tem visto, sobre aquilo que você tem sentido, sobre aquilo que quase ninguém percebe quando olha para a sua vida. Você vai reconhecer os sinais que começaram a se repetir sem pedir licença. Vai entender por que certas conversas perderam o sabor. Vai perceber por que o seu interior já não aceita o que antes parecia suficiente. E vai ouvir o nome do movimento profundo que começou em você antes mesmo de você saber explicar. Você não encontrou isto por acaso. Você chegou até aqui por encontro, por marcação, por um tipo de chamada que não se faz com barulho, mas com direção. Há noites em que a alma reconhece antes da mente, e esta é uma dessas noites. Não é apenas uma palavra sendo ouvida. É algo sendo confirmado, onde você mais precisava de confirmação. Há algo acontecendo com você. E eu não estou falando de sensibilidade vaga, nem de emoção passageira. Estou falando de sinais concretos, repetidos, insistentes, que vieram caminhando pela sua rotina para chamar a sua atenção de um jeito que você não pôde ignorar Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Para sempre. Talvez você esteja acordando no mesmo horário há dias, talvez por semanas, com o coração desperto antes do resto do corpo, como se uma presença silenciosa tocasse o seu nome no meio da madrugada. Você deita, tenta voltar, mas há uma lucidez estranha no silêncio, como se o escuro já não fosse apenas escuro. E isso tem cansado você de uma maneira que ninguém vê, porque não é um cansaço de esforço físico apenas, é um cansaço de percepção.
Talvez você tenha notado ondas emocionais que aparecem sem aviso, sem motivo aparente, como se uma lembrança antiga atravessasse você sem pedir permissão. Em um momento você está bem, e no outro há uma saudade indefinida, uma pressão no peito, uma vontade de se recolher, não porque algo deu errado, mas porque alguma coisa dentro de você está sendo recalibrada. O que antes passava despercebido, agora toca fundo. O que antes você suportava no automático, agora pesa. Talvez conversas que antes pareciam normais estejam soando ocas demais para continuar. Você ouve certas respostas, certos assuntos, certas promessas e sente por dentro uma distância que não era assim antes. Não é desprezo, não é dureza. É discernimento surgindo onde antes havia hábito. E quando o hábito cai, a verdade fica alta. Talvez números, horários, coincidências e pequenos sinais tenham começado a aparecer em lugares diferentes, como se a realidade estivesse piscando para você em linguagem própria. Você olha para um relógio e vê a mesma combinação. Você abre um recibo, uma placa, uma tela, e lá está de novo aquilo que insiste em se repetir. Não porque o universo queira brincar com você, mas porque alguma coisa em você está sendo chamada para a atenção plena. Esses sinais não são problema, eles são confirmação. A exaustão que você sente não é derrota, é ajuste. A distância que cresceu entre você e algumas coisas antigas não é perda, é alinhamento. A inquietação que agora aparece sem explicação não é erro, é convite. O que parece desordem por dentro é uma mudança de frequência que não pede licença ao velho modo de viver. E talvez o mais importante seja isto. Você não está ficando estranho, você está ficando consciente. Há um tipo de despertar que não chega como clarão, mas como deslocamento. Primeiro, o que era confortável deixa de caber. Depois, o que era previsível deixa de convencer. Depois, o que era superficial já não alimenta. E quando isso acontece, muita gente pensa que algo se perdeu. Mas, na verdade, algo começou a ser encontrado. Respire comigo por um instante. Deixe essas palavras pousarem onde você mais sente. Nem tudo o que está rompendo em você é dor. Às vezes, é apenas a verdade tirando o que estava cobrindo o que sempre foi seu. Se pelo menos um desses sinais tocou você por dentro, se em algum momento dos últimos minutos você sentiu o seu interior dizer sim, escreva 888 nos comentários. 888 carrega a linguagem do transbordo, da confirmação que sobe de baixo para cima, daquilo que já não cabe escondido. Escreva 888 e volte para mim. Mas há algo por trás desses sinais. Porque por trás do que você vê no corpo, no sono, nas emoções, nas conversas e nas coincidências, existe um único padrão operando em silêncio. E é esse padrão que explica por que tanta coisa começou a apertar exatamente agora. Você tem vivido como quem ainda empurra uma porta que já não é mais a porta certa. É como se a sua alma tivesse aprendido, em algum momento, a insistir no lugar onde já não havia mais passagem, a repetir o gesto que um dia funcionou, mesmo depois de o caminho ter mudado. Esse é o padrão. Você continua oferecendo força a algo que já encerrou a sua estação. O padrão não é preguiça. Não é falta de fé, não é falta de capacidade, é insistência sagrada colocada no lugar errado por tempo demais. Você continua tentando resolver a vida com a mesma chave que abriu a fase anterior. E por isso, o esforço aumenta enquanto a resposta diminui. Você não está fraco. Você está tentando atravessar com ferramentas que não pertencem mais a este trecho. É por isso que você sente tantas vezes que carrega muito e recebe pouco. É por isso que você se esforça e ainda assim percebe um retorno pequeno demais para o tamanho da entrega. É por isso que certas relações exigem de você uma versão que não existe mais. E certas rotinas pedem uma alma que já não quer viver daquele jeito.
O problema não é o seu zelo. O problema é o lugar onde o seu zelo foi colocado. Você aprendeu a achar que permanecer era virtude mesmo quando a permanência custava a sua paz. Aprendeu a chamar de fidelidade aquilo que em muitos momentos era apenas hábito com outro nome. Aprendeu a continuar porque parar parecia perigoso. E por isso foi juntando peso em cima de peso, até que o próprio coração começou a falar mais baixo para não alarmar ninguém. Eu quero que você veja isto com clareza. Você não criou esse padrão porque quis se perder. Você o herdou, você o aprendeu, você o repetiu para sobreviver. Havia uma lógica no começo, havia uma necessidade. Havia um jeito de se manter inteiro quando o mundo exigia demais. Mas o que um dia protegeu você agora está apertando a sua respiração. E o custo de permanecer nesse ciclo é silencioso, mas real. Você começa a desconfiar do seu próprio sentir. Você começa a chamar de normal o que no fundo já machuca. Você começa a negociar com a sua verdade para não desagradar ninguém. E sem perceber, a sua vida vai ficando cheia de movimentos corretos, porém vazios de presença. Mas há uma camada abaixo desta. E para tocar essa camada, eu preciso lhe mostrar uma imagem, que não é apenas imagem. É memória profunda, é raiz, é lugar antigo dentro de você. Imagine uma árvore que cresceu em terreno duro, não uma árvore ornamental, bonita apenas à distância. Mas uma árvore de raiz extensa, antiga, silenciosa, feita para sustentar mais do que flores. Em algum tempo remoto, algo aconteceu com essa árvore. O vento veio cedo demais. A sombra foi longa demais. A terra foi rasa demais. E então as raízes aprenderam a se dobrar. Elas não morreram. Elas se dobraram. Elas foram procurando água onde não deviam precisar procurar. Elas foram se enroscando em pedra, em secura, em pressão, até aprenderem a sobreviver em vez de simplesmente crescer. De fora, a árvore parecia de pé. Por dentro, parte dela já tinha sido moldada pela escassez. E quando uma árvore cresce assim, o tronco se firma em compensação. A aparência de força esconde a história do que foi interrompido lá embaixo. Essa árvore é você em muitos pontos da sua alma. Houve um tempo em que você precisou ser forte cedo demais. Houve uma estação em que sentir demais era perigoso, pedir demais era inviável, descansar demais parecia imprudente. Então, algo em você aprendeu a se adaptar. Aprendeu a fazer do silêncio uma forma de proteção. Aprendeu a dobrar a raiz para continuar em pé. Talvez alguém tenha exigido maturidade de você antes da hora. Talvez você tenha sido observado, corrigido, interrompido, diminuído, até compreender que mostrar a sua profundidade nem sempre era seguro. Talvez sua voz tenha sido recebida com pressa, com dureza ou com ausência, e pouco a pouco, a árvore interna de você aprendeu que era melhor sobreviver discreto do que florescer inteiro. É por isso que, por muito tempo, você funcionou com a sua seiva reduzida. Você ainda dava fruto em alguns dias, ainda sustentava alguns compromissos, ainda mantinha uma aparência de normalidade, mas havia uma parte viva em você trabalhando com metade da força, porque a memória antiga ensinou a economizar vida para não ser quebrado outra vez. Só que agora a árvore está sendo chamada de volta para a própria fonte. A raiz já não aceita apenas sobreviver. O que está sendo tocado em você é a parte mais antiga da sua estrutura, aquela que conhece a diferença entre crescer e apenas permanecer. E é por isso que tanto incômodo apareceu. Não porque você esteja regredindo, mas porque a árvore está recebendo a chance de lembrar como era antes da secura, ensinar um outro idioma. Há um movimento interno agora, mesmo que você ainda não saiba nomeá-lo. A seiva volta primeiro em segredo, ela sobe devagar. Ela aquece onde havia rigidez. Ela encontra o ponto que havia sido fechado e começa a desfazer, com delicadeza, aquilo que um dia precisou endurecer.
Fique com essa imagem por mais um momento. Não corra dela. O que foi dobrado pode ser restaurado. O que foi silenciado pode voltar a emitir vida. Se essa imagem tocou um lugar muito fundo em você, se a árvore interna parece ter reconhecido a própria história nas minhas palavras, escreva I see it nos comentários. Deixe o reconhecimento marcar o ponto onde ele acabou de pousar. Escreva I see it e volte para mim, porque o que vem agora é retorno. Não lista de tarefas, não nova cobrança, não mais um esforço para provar que você merece a sua própria vida. O caminho que se abre para você é retorno ao que foi tirado do lugar. Retorno ao que foi reduzido. Retorno ao que foi esquecido sem ter sido perdido. Você não precisa construir de novo a sua essência. Você precisa recebê-la. Você não precisa fabricar uma voz mais forte. Você precisa permitir que a voz volte ao lugar de onde foi empurrada. Você não precisa negociar com a sua profundidade para caber em ambientes rasos. Você precisa aprender a habitar a largura que sempre existiu em você. Há duas práticas simples que funcionam como marcos de retorno, não como fardo. A primeira eu chamo de o selo da manhã. Antes de tocar no celular, antes de responder ao mundo, antes de abrir a mente para a pressão dos outros, fique em silêncio por alguns instantes e diga por dentro: eu recebo o meu dia sem devolver a minha paz. Isso não é fórmula, é alinhamento. É você lembrando à sua alma que o dia não começa com urgência, começa com presença. A segunda eu chamo de a escuta limpa. Em algum momento do dia, talvez no fim da tarde, talvez já ao anoitecer, desligue o ruído por um tempo curto e pergunte a si mesmo sem pressa: o que em mim está cansado de sustentar o que já acabou? Não corra para responder bonito, apenas ouça, porque o que você chama de confusão, muitas vezes, é a sua verdade tentando sair do subterrâneo. Eu preciso lhe dizer algo com a mesma serenidade com que venho dizendo tudo isto. Receber não é passividade. Cuidar não é controlar. Permanecer em paz não é abandonar o caminho. É apenas deixar de apertar o que já foi entregue às mãos certas. Talvez você tenha passado tempo demais se medindo pelo quanto aguenta. Talvez tenha aprendido a chamar de virtude a própria contenção. Mas chegou o tempo em que a sua vida pede outra postura. Não mais apertar, não mais implorar, não mais correr atrás de uma resposta que só aparece quando você para de se violentar para merecê-la. O retorno que está sendo oferecido a você hoje é mais simples e mais profundo do que parece. É o retorno à sua cadência, à sua verdade, à sua medida. É o retorno à parte de você que sabe quando algo é de Deus e quando algo apenas ocupa espaço. É o retorno à árvore que não nasceu para viver seca. Se alguma coisa em você já se assentou com esta verdade, deixe que a sua lembrança permaneça. Você não está sendo cobrado para provar nada aqui. Você está sendo chamado para reconhecer. Se algo confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como número, como concordância com aquilo que foi nomeado corretamente. E agora eu sei que alguém veio à sua mente enquanto eu falava. Talvez seja alguém quieto demais para pedir ajuda. Talvez seja alguém cansado de sustentar uma postura que ninguém percebe. Talvez seja alguém que vive sorrindo por fora, enquanto por dentro carrega uma espera antiga que já virou peso. Talvez seja alguém muito forte, muito discreto, muito observador, e justamente por isso quase ninguém entende o que se passa ali. Essa pessoa apareceu em você agora, não por acaso. Há mensagens que chegam com o seu nome e outras que chegam com o rosto de alguém que você ama. Se esse rosto se acendeu diante de você, envie esta mensagem para essa pessoa. Não como recomendação, como entrega. Do mesmo modo que ela chegou até você hoje, por encontro, por marcação, por appointment. E antes que isso se feche, eu quero firmar em você aquilo que esteve se formando durante toda esta escuta. Você é confirmado.
Você é recolhido do excesso. Você é trazido de volta ao centro. Você é guardado no que é verdadeiro. Você é livre para deixar o que acabou. Você é livre para receber o que já chegou. Você é livre para florescer sem pedir desculpas. Se você está recebendo isto no fundo da alma, escreva: eu sou o escolhido. Não como desejo, como confirmação. Deixe que seus dedos façam o que o seu espírito já fez. Respire mais uma vez. Deixe que isto assente. Não há pressa aqui. O que é selado não precisa ser empurrado. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você não está fora do alcance. Você está sendo reposicionado. Você está sendo restaurado. Você está sendo conduzido de volta ao lugar onde a sua verdade respira sem medo. Agora, em todo o seu caminho, a paz encontra você primeiro. Agora, em toda a sua casa interior, a luz acende sem pedir licença. Agora, em toda a parte de você que se cansou de sobreviver, a vida volta a ser honrada. Agora, em tudo o que parecia seco, a seiva retorna. Agora, em tudo o que parecia perdido, a raiz lembra. Agora, em tudo o que parecia silencioso, a voz volta a subir. Neste instante, em todo o mundo, há outros recebendo a mesma confirmação. Outros sendo despertados na mesma quietude, outros reconhecendo em silêncio aquilo que não pode ser explicado por fora. Você faz parte desse ouvir. Você faz parte desse retorno. Você faz parte dessa obra que não anuncia a si mesma, e é justamente por isso que ela é real. Está selado. Eu posso continuar a partir de onde parou, mas não posso garantir exatamente 10.000 caracteres sem poder medir em tempo real com precisão de caractere. Posso, no entanto, escrever uma continuação longa e coerente imediatamente, ou ajustar depois para aproximar o tamanho pedido. Agora eu vou lhe conduzir até o ponto em que tudo o que foi dito encontra repouso. Porque há verdades que não pedem pressa para serem recebidas, pedem apenas presença. Você não precisa correr para entender o que está sendo selado em você. Você só precisa permanecer, porque a parte mais profunda do seu coração já reconheceu aquilo que a mente ainda está tentando organizar. E quando isso acontece, o que parecia disperso começa a ganhar contorno. O que parecia distante começa a se aproximar, e o que parecia apenas uma mensagem se revela como chamada. Há momentos em que a alma não quer mais explicações. Ela quer confirmação. Ela quer ouvir, com serenidade e sem ruído, que aquilo que ela sentiu durante tanto tempo não era engano, não era exagero, não era fraqueza. Era percepção, era processo. Era o início de um alinhamento que talvez tenha doído justamente porque estava quebrando em você o que já não sustentava a sua vida. Você não está sendo esvaziado. Você está sendo separado do que sempre lhe drenou por dentro. E talvez o sinal mais forte deste tempo seja exatamente este. Você já não consegue vestir certos pesos com a naturalidade de antes. Aquilo que um dia pareceu normal agora incomoda. Aquilo que um dia parecia amor, agora precisa ser examinado. Aquilo que um dia parecia destino, agora pede discernimento. E isso não é crise. Isso é maturidade espiritual se anunciando na sua linguagem mais íntima. Você está aprendendo a ouvir o que o seu interior sempre soube, mas que por muito tempo foi obrigado a silenciar. Eu quero que você perceba como o seu caminho tem sido marcado não apenas pelo que faltou, mas pelo que foi sendo preservado em segredo. Houve coisas em você que ninguém viu, e talvez por isso mesmo elas permaneceram vivas. Houve pedaços da sua esperança que pareciam pequenos demais para chamar atenção, mas foram exatamente esses pedaços que impediram a sua essência de se apagar. E agora, quando você olha para trás, entende que não atravessou tudo isso para terminar confuso. Você atravessou para reconhecer o valor daquilo que permaneceu aceso quando quase tudo ao redor pedia escuridão. Não foi em vão o que você suportou. Não foi em vão o que você perdeu. Não foi em vão o que precisou ser cortado.
Há uma ordem escondida no que você chamou de atraso. Há um preparo oculto no que você chamou de demora. Há uma poda silenciosa acontecendo onde você pensou que havia apenas ausência. E é por isso que, mesmo quando a noite se alonga, alguma coisa dentro de você continua se movendo em direção à luz. Talvez você tenha se perguntado por que certas portas não se abrem, por que certas pessoas se afastam, por que certas respostas não chegam no tempo em que você queria. A resposta, muitas vezes, é mais profunda do que o desejo imediato. Algumas ausências não são abandono. Algumas resistências não são castigo. Alguns intervalos existem para que você deixe de chamar de necessidade aquilo que, na verdade, era apenas apego ao conhecido. E quando esse entendimento entra, ele não humilha você. Ele liberta. Você começa a ver que a sua dor não estava apontando para a sua falta de valor. Ela estava apontando para o lugar estreito em que você vinha tentando caber. E quando isso se revela, a culpa perde força, o medo perde autoridade, a pressa perde o trono. Porque você entende que não precisa mais negociar a sua inteireza para continuar sendo aceito em ambientes que só toleravam uma parte de você. Agora, permita que eu fale de modo ainda mais direto. Existe em você uma dignidade que foi mantida viva, mesmo quando ninguém a reconheceu. Existe em você uma fidelidade que não depende de aplauso. Existe em você uma clareza que cresceu justamente por causa das noites em que você precisou andar sem resposta. Não despreze isso. Não trate como pequeno o que foi mantido vivo à custa de silêncio, espera e insistência. Há pessoas que se perdem porque não enxergam o que possuem. Há outras que se perdem porque enxergam, mas não acreditam que merecem. Você não precisa continuar em nenhum desses lugares. A sua história está sendo reposicionada para que você pare de pedir licença para existir com profundidade. E isso, embora pareça simples, muda tudo. Porque a partir do instante em que você para de se diminuir para caber, o mundo deixa de ditar a medida da sua alma. Talvez você ainda sinta o eco de antigas vozes tentando explicar quem você é. Talvez ainda haja lembranças que insistem em lhe sugerir que é melhor se conter, que é melhor esperar mais um pouco, que é melhor não ocupar espaço demais. Mas hoje, essas vozes perdem autoridade diante do que você já viu dentro de si. O que está emergindo não é arrogância. É enraizamento, não é rebeldia, é retorno, não é endurecimento, é inteireza voltando a respirar. Por isso, eu lhe digo com toda a suavidade e com toda a firmeza que esta mensagem carrega. Você foi trazido até aqui para parar de confundir sobrevivência com destino. Sobreviver foi necessário. Agarrar-se ao que havia foi compreensível. Mas não é aí que a sua história termina. A sua história continua no ponto em que você começa a receber sem medo aquilo que sempre foi preparado para você. Receber para você talvez seja a parte mais difícil, porque receber exige soltar o controle, exige abrir mão da vigilância que se tornou segunda pele, exige deixar que a vida lhe alcance sem que você tente antecipar cada detalhe. Mas há uma paz muito maior do outro lado dessa rendição. Há uma paz que não depende de explicação completa. Há uma paz que aparece quando você finalmente para de lutar contra a própria condução. Agora, deixe-me encerrar este caminho com a mesma certeza com que ele começou. Você não foi deixado para trás. Você foi chamado para o centro. Você não foi apagado. Você foi refinado. Você não foi esquecido. Você foi separado para algo que não cabe no seu velho modo de se ver. E isso significa que o que vem adiante já não pode ser medido pelas mesmas réguas que tentaram definir você até aqui. Você está sendo confirmado no que é verdadeiro. Você está sendo guardado no que é essencial. Você está sendo conduzido para longe do excesso e perto da fonte. Você está sendo restaurado sem violência, sem ruído,
sem exposição desnecessária. E o que está vindo em você agora não precisa mais provar a ninguém que é real. Já é real. Agora, tudo o que foi escondido para proteger você começa a revelar o seu sentido. Agora, tudo o que foi silenciado começa a voltar como sabedoria. Agora, tudo o que parecia vazio começa a se mostrar como espaço preparado. Agora, tudo o que parecia fim começa a se abrir como passagem. Há uma ternura muito grande neste instante. Há uma presença que não exige. Há uma direção que não pressiona. Há uma mão invisível conduzindo sem ferir. É por isso que você pode descansar. É por isso que você pode parar de antecipar a queda. É por isso que você pode confiar que aquilo que é seu não precisa ser arrancado do tempo, porque o tempo já está sendo alinhado ao que foi prometido. Eu deixo sobre você esta paz, eu deixo sobre você esta confirmação, eu deixo sobre você esta lembrança de que o que é verdadeiro permanece, mesmo quando passa pela noite. Você está mais perto do que imagina, você está mais guardado do que sente. Você está mais conhecido do que ousa acreditar. Por isso, receba estas palavras como quem recebe água depois de longa secura. Receba estas palavras como quem volta a ouvir o próprio nome depois de atravessar um corredor inteiro de silêncio. Receba estas palavras como quem entende, finalmente, que nem tudo o que demorou estava atrasado. Às vezes estava amadurecendo em segredo. Que a sua noite seja preservada, que a sua mente encontre repouso, que o seu coração seja recolhido do medo de perder, que a sua alma cesse de se acusar por não ter entendido antes, que o seu espírito reconheça, sem esforço, o lugar onde sempre foi esperado, que a sua vida se alinhe com a verdade que já foi semeada em você. E há ainda mais uma coisa que eu preciso lhe dizer antes que este momento se feche por completo. Não descarte o que em você parece simples demais. Às vezes, o que mais cura não é o grande acontecimento, mas a delicadeza com que a verdade chega quando a alma já não tem defesa. Às vezes, o que mais restaura não é o ruído da resposta, mas a quietude que faz a resposta finalmente caber. Não force agora o que precisa amadurecer. Não tente transformar em explicação aquilo que já foi suficiente como reconhecimento. Há uma sabedoria em deixar que certas coisas permaneçam em silêncio depois de serem nomeadas. O silêncio, quando é habitado com paz, não é vazio. Ele é continuação. Você não é mais o mesmo de antes desta escuta. Algo em você reconheceu o que precisa continuar e o que precisa ficar para trás. Algo em você viu que a sua vida não foi feita para viver pedindo desculpas pela própria profundidade. Algo em você percebeu que a sua sensibilidade não é desvio, mas linguagem. Algo em você aceitou, ainda que em silêncio, que a porta certa não exige que você se destrua para entrar. Você pode seguir adiante sem se abandonar. Você pode continuar sem se violentar. Você pode esperar sem se punir. Você pode amar sem se perder. Você pode servir sem desaparecer. Você pode viver sem pedir permissão para existir por inteiro. E isso, para a sua alma, já é começo de milagre. Agora eu encerro exatamente onde o seu coração começou a ouvir. Você foi escolhido. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando
E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.